Bom dia. Bom dia, Bom pessoal. dia, Tudo bem? professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Acionista, mas é porque eu não participei da última aula, viu? E aí, como estão? Estamos com 19 presentes. Cadê o pessoal? Por aqui tudo bem, graças a Deus, Reverendo. E o senhor? Estou bem, graças a Deus. Depois eu quero a planta da casa lá, viu, professor? Aquela lá é minha casa própria já, está comprada. Quando eu sair daqui, eu já tenho onde morar. Mas é o que o senhor fez para sua netinha lá, de papelão. Aquela é Então, massa. é essa aí que eu estou falando. Amém, amém. É minha casa própria, essa aí. O que a gente não faz por neto? Vamos lá, 20. Cadê o povo? Estão com as Bíblias de vocês aí, né? Vai pegar a Bíblia. A aula de teologia bíblica tem que pegar a Bíblia. Sim, sim. Então vamos lá. Hoje vou começar aqui para a gente poder compartilhar a tela aqui com vocês. Muito bem. A gente conversou, então, sobre, nas últimas aulas, né, sobre essa questão da teologia da criação, como a nossa base, né, missiológica, por onde a gente deve iniciar o compartilhar, né, da mensagem com a igreja, do ensino missional, né, para a igreja. A ideia que a gente está trabalhando é a construção de uma fundamentação bíblica que leve a igreja a ter como seu paradigma a compreensão da sua natureza como uma natureza missionária, né? Ou uma natureza missional. Então, a gente começou tratando da questão da criação, né? Gênesis 1 e Gênesis 2 dão para a gente o fundamento, a base bíblica do propósito original de Deus, né? Para a humanidade, aquilo que é o plano de Deus, aquilo que está no coração de Deus, ok? Para a gente. É muito importante a gente compreender isso, né? A gente não perder esse foco, certo? A gente tem muita
Por exemplo, muitas vezes as pessoas têm crises, né, com a questão da vontade de Deus, né, de compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é revelada para a gente. Okay? Você não tem que ter crise nenhuma com ela. A nossa crise não é de saber a vontade de Deus, a nossa crise é de aceitar que aquilo é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é oculta, ela é absolutamente clara para a gente. As Escrituras mostram a vontade de Deus para a gente, okay? O tempo todo. Então, quando as pessoas dizem, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, não sabe não, você não quer aceitar qual é a vontade de Deus para a sua vida, é diferente. É diferente. E outro ponto importante é essa questão da gente entender que nem tudo que acontece no mundo, e isso é uma crise para muitos calvinistas, né, que, na minha opinião, entendem a questão da soberania de Deus de uma forma errada, equivocada, de uma forma distorcida, é a minha opinião pessoal, ok, quanto a isso. Mas a gente precisa entender que nem tudo que acontece no nosso mundo é a vontade de Deus. Okay? Esse negócio da gente empurrar para debaixo da soberania de Deus tudo que acontece no nosso mundo, para mim, é uma má compreensão do conceito bíblico de soberania. Então, a soberania de Deus não tem a ver com cada detalhe que acontece no nosso mundo ser a vontade de Deus que aquilo fosse daquele jeito. Né? Isso não é assim. Não era da vontade de Deus que o ser humano pecasse. O ser humano pecou. Okay? Não era da vontade dele. Mas Deus sabia? Essa é uma outra conversa. Entre Deus saber e ser a vontade dele é diferente. Okay? Não é a mesma coisa. Nosso problema com a soberania de Deus, na minha opinião, é que a gente não é Deus. E ainda bem, porque se a gente fosse Deus, a gente ia querer impor as coisas do nosso jeito. Porque na nossa cabeça, soberania é isso. Soberania é Deus impor aquilo que acontece, tem que ser daquele jeito, porque é uma imposição de Deus que seja aquilo. E não é essa visão bíblica de soberania. Isso, na verdade, isso nem chama soberania, isso chama determinismo. Ok? E isso não tem nada a ver com a revelação bíblica da soberania de Deus. Então, veja, quando a gente olha o mundo do jeito que o mundo é, a gente não pode atribuir isso à soberania de Deus. A gente tem que atribuir isso à rebelião, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o mundo é do jeito que é por causa da soberania de Deus. O mundo diz que a Bíblia diz que o mundo é do jeito que é por causa do pecado do ser humano. Esse é um ensino bíblico. Isso é um ensino bíblico. E aí a gente quer conciliar todas as coisas debaixo desse conceito teológico, né, da soberania que a gente desenvolveu. E aí a gente se complica. Né? A gente se complica. Quando Jesus, por exemplo, fala de Deus, ele diz que Deus é bom. Ele diz assim, só existe um que é bom, Deus. Então, o mal não pode ser proveniente de Deus. Okay? Porque não há como um Deus bom produzir o mal. Aí a gente fica preso em texto com, mas a Bíblia não diz que Deus diz, eu faço bem, eu crio o mal. Não é? Mas a gente tem que entender, olhar qual é o contexto que Deus está falando isso. Qual é o contexto relacionado a isso que ele está chamando de mal ali. Ok? Nós somos responsáveis pelas coisas que nós fazemos. Ontem eu visitei uma pessoa que ele está muito mal porque ele está com cirrose. Veja, o cara bebeu até dissolver o fígado dele. Não é Deus que quis que o fígado dele fosse dissolvido. Eu não posso atribuir a Deus isso que esse homem está sofrendo. Eu tenho que atribuir a ele, eu tenho que atribuir ao pecado dele. Deus não tem nada a ver com isso. E aí, às vezes, a gente coloca assim, mas se Deus quisesse não teria impedido? Não.
Não, não teria. Por quê? Porque Deus criou regras. Isso é a soberania de Deus, ok? Deus criou um mundo e ele, como soberano, ele determinou regras para o mundo que ele criou. E entre essas regras que ele determinou, tem a ver com nós cuidarmos da nossa saúde. Deus, ele não é um ser que existe para ficar impedindo coisas que a gente mesmo semeia na nossa vida. Veja, Paulo trata isso em Gálatas. Paulo diz assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O apóstolo Paulo não diz que é Deus que deu. Ele diz que o homem semeou e o homem colheu. Isso não afeta em nada a perspectiva da soberania de Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque, se você quer entender qual é a vontade de Deus para o nosso mundo criado, a vontade de Deus para o nosso mundo criado é Gênesis 1 e 2. Okay? Que vai ser refeito, restaurado em Apocalipse 21 e 22. Tudo entre Gênesis 3 e Apocalipse 20 diz respeito a como Deus está trabalhando em meio à nossa rebelião, que afetou a criação boa e perfeita dele, para reconduzir tudo aquilo que é o plano original dele, aquilo que está no coração dele, ou seja, um mundo bom e perfeito. Então, Gênesis 3 a 20 é a história, isso que nós chamamos de história da salvação, história da redenção. É uma interferência de Deus no caos que nós geramos pela nossa desobediência, pela nossa rebelião. Então, eu quero trabalhar um pouquinho isso com vocês. Essa manhã. Então, veja, eu coloquei aí um gráfico, né, que mostra para a gente um ciclo, ok? Na verdade, eu errei ali, não é capítulo 4, né, é capítulo 3, ok? De Gênesis 3 a 11, né, a gente tem um ciclo, depois eu corrijo isso aí antes de mandar o arquivo para vocês, mas é Gênesis 3, tá? Gênesis 3 a 11, a gente tem um ciclo que se repete. Esse ciclo, na verdade, eu coloquei de 3 a 11, porque a partir do capítulo 12 a gente vai enfocar a eleição de Abraão, né, e o processo da redenção. Mas esse ciclo, ele aparece presente ao longo de toda a Bíblia. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, você vai encontrar esse ciclo presente. Tá certo? Olha só. Esse ciclo é o ciclo da nossa história. Okay? A partir da queda. Então, em Gênesis capítulo 3, a gente tem o início desse ciclo. Certo? A gente tem uma ordem que Deus deu ao ser humano que é registrado no capítulo 2. Ok? Veja, por que é uma ordem? É uma ordem porque Deus é soberano. É aqui que entra a soberania de Deus. Ó. É uma ordem porque Deus é soberano. Soberano de rei, certo? De governo. Esse é o sentido da palavra soberano. Um soberano é alguém que reina, é alguém que governa. Não é alguém que controla. Calvinista, reformado, calvinista, nós somos ensinados, né, a geração em geração, esse conceito de soberania, pode até parecer heresia o que eu estou falando aqui para vocês, mas não é, ok? A partir da perspectiva bíblica, daquilo que a teologia bíblica, que as escrituras mostram para a gente. Pode ficar tranquilo que eu não estou falando nenhuma heresia para você. Okay? Deus, ele é soberano porque ele é rei. Ele é rei. Ele governa sobre todas as coisas. Como aquele que governa, governar significa estabelecer as regras, estabelecer as normas, estabelecer como as coisas devem funcionar. Agora, nós somos criados como seres
livres para interagir e responder em obediência ou desobediência. Se eu respondo em obediência, eu mantenho o equilíbrio do reino. Se eu respondo na criação, se eu respondo em desobediência, eu respondo em rebelião e eu afeto o equilíbrio do reino na criação. Um texto bom para você entender essa perspectiva da soberania de Deus é, por exemplo, o Salmo 2. Olha só, vamos lá no Salmo 2. Olha, o Salmo 2 é um salmo do reino. É um salmo que expressa o governo de Deus, expressa o reino de Deus, expressa a soberania de Deus. Ele diz assim, por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Veja, ele está falando de uma postura de rebelião da humanidade contra o rei. Certo? Contra um rei. Aí ele diz assim, os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o Cristo, o seu Cristo. Cristo é ungido, ok? Contra o seu ungido, proclamando. Ungido é aquele homem que representa o governo de Deus na terra. Então, veja, o Salmo começa falando a respeito de uma postura de rebelião da humanidade contra o governo de Deus, contra a soberania de Deus. Aí o texto diz assim, façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Ó, nós não queremos ser governados por ele. Qual é a postura de Deus? Deus é rei. Olha a postura dele como um soberano. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. E no seu devido tempo, os repreenderá com ira e em seu furor os confundirá de pavor, declarando, fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Então preste atenção. Eles estão rebelados. É da vontade de Deus a rebelião deles? Não, não é da vontade de Deus a rebelião deles. Ah, mas Deus não é soberano? É. Então tudo que acontece não é da vontade de Deus? Não, não é da vontade de Deus. Deus não quer a rebelião deles. Mas eles estão se postando em rebeldia contra ele. Então ele vai lidar com a rebelião deles. É o que o texto está dizendo aqui. E aí o texto diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, agora quem está falando é o ungido. É o ungido, é o Messias. É o rei humano que representa o governo da terra no mundo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, eu te darei as nações como herança. Que nações? Essas nações aqui que no versículo 2 diz que os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Então o Senhor soberano, o rei soberano, é dono de tudo, por isso ele pode pegar o que ele quiser e dar para o Messias, dar para o seu ungido. E ele diz, pede-me, eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as espatifarás. Aí, olha a exortação. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Bom, se tem correção, significa que aquilo que eles estão fazendo não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a rendição, é o reconhecimento de todas as nações da terra de que o Filho, o ungido, é o rei. Que ele seja reverenciado, adorado. Então,
Verso 12. Rendei ao filho adoração sincera para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos que nele depositam a sua plena confiança. Veja, esse é um salmo de soberania. Esse é um salmo que mostra para a gente, explica para a gente a visão bíblica da soberania de Deus. Então, por mais que possa parecer desconfortável para você, você precisa anular da sua cabeça essa noção de soberania que foi ensinada, que a gente aprendeu, ok? De que soberania significa, estourou a barreira de Brumadinho. É porque Deus quis. Não, Deus não quis. Deus não quis. As pessoas têm problema com isso porque acham que se Deus não quis, estourou, então ele não teve poder para evitar. Não, não é essa a questão. A questão é que Deus criou um universo com leis, ok? Próprias, e ele colocou esse universo debaixo do governo dele para ser exercido mediante a humanidade. Mediante a submissão da humanidade. Então, quando a gente se rebela contra Deus, a gente tem que arcar com as consequências. Então, você tem aí uma ordem. Se você responde essa ordem com rebelião, você vai experimentar o juízo. Ok? Salmo 2. Você vai experimentar o juízo. Você vai arcar com as consequências da sua rebelião. Então, vamos voltar para Gênesis 2. É isso que Deus diz para Adão. Deus não faz um pedido para Adão. Ok? Adão aqui representa a humanidade. Deus não faz um pedido para Adão. Deus não faz pedidos para a igreja. Deus não faz pedidos para a humanidade. Deus não faz pedidos para mim, para você. Deus é soberano. Ele nos dá ordens. Ele é bom, mas ele é rei. Ele é bom, mas ele governa. Ele é o nosso pai. Mas como todo pai, ele dá ordem aos seus filhos e ele espera que os seus filhos obedeçam essas ordens, porque senão eles vão ter que arcar com situações, eles vão ter que arcar com a consequência da desobediência, com a consequência da rebelião. Então, o texto diz, Gênesis 2, verso 15, assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem, o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. O Senhor deu, preste atenção, o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Isso é uma ordem, isso é um decreto. Ok? Se você desobedece um decreto, se você desobedece uma ordem, você tem que lidar com isso. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerás. Então, veja, tem uma ordem aonde Deus está dizendo, olha, se você desobedecer essa ordem, você vai ter uma consequência em relação a ela. Se você comer desse fruto, com toda certeza, morrerás. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, então foi isso mesmo que Deus falou, vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então a serpente vem conversar com Eva, com a mulher. Ah, detalhe, hein? Aqui um detalhe importante. Quando Deus disse isso, ele disse isso a Adão. Eva não tinha sido criada ainda. Quando ele planta a árvore, o jardim, ele planta a árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não tinha sido criada. Essa fala foi dirigida ao ser humano masculino. Ou seja, Adão deveria governar Eva. Deveria orientar Eva. Aquilo que ele ouviu de Deus, ele deveria ter dito para Eva. Ele disse, pelo jeito disse. E aí nós temos duas possibilidades. Ou ele disse de um jeito que não era para ser dito, ou a Eva responde para a serpente de um jeito que não era para ela ter respondido.
Então o texto diz assim, ao que declarou a mulher, a serpente, não, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Veja, Deus não disse que não era para tocar, Deus disse que não era para comer. Então aqui nós temos uma questão. O Adão falou para Eva, ó, Deus disse para mim que essa árvore aqui, ó, não é nem para tocar nela. Ou a mulher exagerou com a serpente. Porque ela disse que Deus disse algo que Deus não disse. E quando a gente começa a acrescentar coisas àquilo que Deus não disse, a gente já entrou na lábia de Satanás. Então a mulher entrou aqui. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia, olha que interessante, Deus diz para Adão, com toda certeza morrerás. A serpente diz, com toda certeza não morrereis. Olha a contraponto, né? Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão a vós como Deus, se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente está colocando em xeque, em questionamento, a validade da soberania de Deus, do ato, do decreto de Deus. Esse decreto não é verdadeiro. Essa fala não é genuína. Ela é falsa. E aí o texto diz, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, isso me chama bastante atenção, esse versículo. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, algumas traduções trazem sabedoria, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia e ele igualmente comeu. Então, Adão estava com Eva ao longo de toda essa conversa. Adão não corrigiu Eva na hora que Eva disse para a serpente que nela nem deveria se tocar. Mas sabe o que me chama a atenção nesse verso 6? É que aparentemente a árvore do conhecimento do bem e do mal não chamava a atenção de Eva. Ela passou a chamar a atenção de Eva quando a serpente fala com ela. Porque o texto diz assim, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável, ou seja, a fala da serpente despertou em Eva uma visão pela árvore que até então ela nunca tinha tido. E ela começou a cogitar coisas na mente e no coração dela. Sabe como chama isso? Sabe como a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de tentação. Tentação, gente, não é pecado. A gente tem muita dificuldade com isso, né? Porque o diabo, quando a gente é tentado, ele já começa a nos acusar, como se a gente tivesse pecado. Mas a tentação não é pecado. Se Eva tivesse cogitado todas essas coisas, mas depois tivesse dito assim, não, mas Deus disse que não é para comer da árvore. E ela não tivesse comido, estava tudo certo. Nada disso que passou na mente e no coração da Eva seria pecado. Seria apenas tentação. Professor, Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa aprender a lidar ou a estudar melhor, a orar mais, a refletir mais, porque eu acho que tem muitos de nós, muitos cristãos, que foram salvos, ok? Foram perdoados, não fluem na vida do reino como deveriam fluir, porque eles ficam presos pelo acusador na tentação. Ou seja, algo que acontece com você, na sua mente, não chega a ser pecado, mas você se sente como pecador. Mas era tentação.
Ok? Você simplesmente fala, não, mas isso não é assim. Não é isso que eu devo fazer. Não é assim que eu devo agir. E pronto, está resolvido. Aquilo não é computado, considerado como pecado. Tentação não é pecado. Quem que me chamou aí? Eu, professor Rogério, eu fiquei com uma dúvida aí, né, nesse ponto aí, pelo seguinte, né, se eu não me engano, se não me falha a memória, Augusto Nicodemos, num vídeo dele, Gênesis 3, fala que a mão que tocou já era uma mão pecadora, ela não pecou no ato que ela fez, né, dela pegar, mas foi o ato já da cobiça, né, que é o que o Tiago fala depois. Aí eu queria entender um pouco melhor isso para o senhor. Então, pois é. Da tentação. Não tem muito o que entender. Você tem que escolher ficar com a posição do Nicodemos no seu caminho. Eu discordo dele. Como? Tiago diz que você é movido por isso, certo? Mas vamos ver o texto do Tiago. Olha só. Ele não diz que cada um peca, ele diz que cada um é tentado. De fato, Eva foi tentada pela cobiça dela, mas a cobiça não é pecado ainda. Olha só o que ele fala. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ok? É tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Então, se não for concebido, não é pecado. Certo? É o que Tiago está dizendo aqui. Olha só. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, ou seja, ele tendo sido colocado em prática, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, é o que eu estou falando. Se Eva tivesse tido todos esses sentimentos, certo? Isso é gerado pela cobiça. Todos esses sentimentos, mas não tivesse efetivado, não teria se consumado. Teria ficado a nível de tentação. Então, eu particularmente acho que a gente confunde muito tentação com pecado. E a gente fica preso na voz do acusador em coisas que, na verdade, a gente não deveria ficar preso. A gente deveria simplesmente dar de ombro e dizer assim, não, isso aí não tem nada a ver, não é isso que eu vou fazer, passou esse negócio na minha cabeça, passou esse desejo no meu coração, mas eu digo não para ele. E siga em frente. Ok? Então, eu discordo da posição do Nicodemos. Tem uma discordância aí com ele. Assim como eu tenho outras discordâncias dele também. Ok? Tá, filho, vai com Deus. Pode ser meio assustador aí para alguns de vocês, né? Mas não fica não, viu? Nicodemos, ele é doutor. Ok? Obrigado, professor. Professor. Eu não posso discordar do Espírito Santo. Do Nicodemos eu posso discordar. Concordo, tranquilo. Obrigado, professor. Bom, professor, deixa eu... Oi. Qual o pecado, então? Quando alguém me chamar, fala o nome, porque como eu estou com a tela aqui, eu não estou vendo todo mundo. David. Fala, David. Dentro dessa visão, então, de tanto do texto de Tiago quanto do texto de Gênesis, me fica uma dúvida sobre do que se trata, então, o 10º mandamento, que é não cobiçarás, né? Esse não cobiçarás não é a cobiça de tentação, me deixou meio confuso, para falar a verdade. Não é. O cobiçar é você desejar ter aquilo de tal forma que te leve a querer a possuir. É uma atitude de possuir. Não é só de você ficar olhando. É você alimentar aquilo. Ok? Cobiça é algo que eu fico alimentando. Então seria uma cobiça consumada, no caso? Isso. Eu olho para algo e eu quero aquilo. E eu vou fazer alguma coisa para ter aquilo. Entendeu? Porque a tentação, ou seja,
Quando eu levo adiante a tentação, isso vai se transformar em pecado. Ok? Seja que área for, não é só da cobiça. Veja, por que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com desejo impuro no coração por ela, já adulterou. Por que Jesus fala isso assim? Porque Jesus, ele está ensinando você a lidar com a situação antes que ela aconteça. Entende? Ele está te ensinando a não deixar o negócio ir adiante. Então, o que é o adultério em si? O adultério em si é a prática. Ok? Como eu evito a prática? Não é na hora da prática. Entende? Eu evito a prática tomando uma posição antes dela. Então, se eu entender que eu preciso olhar para uma mulher, ter olhos puros, ok? Com uma mulher, se eu tomar essa decisão antes, se eu entender que é isso que eu tenho que fazer antes, então eu evito o caminho do adultério. Então, Jesus está te ensinando como você evitar a coisa, certo? Aí, muitas vezes a gente também confunde isso. Jesus está dizendo que se você olhar para uma mulher e tiver passar um desejo no seu coração, você já adulterou. Aí, olha só como as pessoas fazem. Coisas de Satanás. Eu já desejei mesmo, Jesus já disse que eu já adulterei, então pecado por pecado. Entende? É o contrário. Jesus está dizendo, não, você para antes. É a mesma coisa com relação ao ódio, à violência, a matar. Né? Quando que o matar é um crime? É um crime que você vai ser condenado e tudo mais. É quando você consuma. Quando você consuma, né? Quando você consuma aquilo. Jesus está te ensinando o quê? Quando você vai lidar com isso? Você vai lidar com isso antes da coisa acontecer. O que Jesus está falando aí é a mesma coisa que Deus, nós vamos chegar nesse texto já, é a mesma coisa que Deus disse para Caim. Deus disse assim para Caim, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Olha lá, o que significa o pecado jazer à porta? Tentação. Ele está tentando você a fazer algo. Cumpre você dominar esse desejo. Entende? Entendi, professor. Obrigado. Ok. Então, vamos voltar lá para eu concluir essa parte aqui. Olha só. Então, o que acontece? Ela vê, né, ela come e ela dá ao seu marido. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, que é uma discussão na teologia bíblica bem grande, sobre o que se o Adão comesse, se não comesse, o que aconteceria, porque isso é especulação. Né? O fato é que ele comeu. Okay? Aqui na teologia bíblica aqui a gente tem uma discussão grande, né, sobre se só Eva comesse, não teria a queda, né? Sei lá se teria, se não teria. Né? O texto não fala nada disso. O que o texto fala para a gente é que a mulher comeu e o homem comeu também. Os dois comeram. E pronto. Então está todo mundo desculpado. E aí comeram. Quando comeram, o que aconteceu? Eles se rebelaram. Certo? Eles se rebelaram. Então, o que é o pecado? O pecado é uma... Veja, eu estou falando pecado, só para, no sentido conceitual, para a gente entender, tá? Estou falando pecado com P maiúsculo e singular. Tá? O que é o pecado? Eu não estou falando de pecados, tá? Com P minúsculo. Estou falando pecado. A Bíblia, ela lida muitas vezes com essa expressão, principalmente o apóstolo Paulo, com essa expressão pecado como uma personificação. Como se fosse um ser. Ok? Como se fosse um ser. Olha só. Deus diz para Caim assim, ó, o pecado jaz à porta. É como se ele fosse alguém. Ele está batendo. Certo? Então ele tem uma dimensão personificada nas escrituras. Assim como o dinheiro tem uma personalidade, uma personificação nas escrituras. Mamon. Você não pode servir a Deus e as riquezas. A Deus é a mamon. Como se a riqueza fosse um ser. Okay? A Bíblia tem muito essa linguagem, assim, que para nós aqui no Ocidente, principalmente pela nossa influência, né, que vem desde o iluminismo,
a gente desconsidera e a gente não sabe lidar, mas que é muito importante para a gente poder entender algumas coisas que a Bíblia fala. Então, o pecado é igual à rebelião, certo? Isso é o pecado. O pecado é a rebelião. É rebelião contra Deus. Rebelião contra as ordens de Deus. Rebelião contra quem Deus é. Rebelião contra o governo dele. Ok? O pecado não é apenas uma questão de deslizes morais. Isso são pecados. P minúsculo com plural. Ok? São frutos que vêm do pecado. Em outras palavras, você não é pecador porque você fez algo errado. Você faz algo errado porque você é pecador. Ok? Então, a partir daqui, o pecado entrou. A rebelião se constituiu. Então, a partir desse momento, as coisas que vão acontecer a partir daí, elas são frutos de um coração que foi contaminado pela rebelião. Estão comigo? Até aqui, a coisa está externa. Agora ela se tornou interna. Certo? Como a gente sabe disso? A glória de Deus que envolvia os seres humanos se desfaz imediatamente. É o primeiro indício de que a morte tinha entrado. Eles olham, o verso 7 descreve isso assim, ó. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então, pela primeira vez, eles se enxergam sem a glória de Deus. Eles se enxergam fora da glória de Deus. E o que eles veem gera em cada um deles, um desejo de se ocultar, de se esconder. Agora, aqui é outro aspecto teológico que a gente precisa aprofundar, que nem sempre a gente percebe. Esse abrir dos olhos e notar que o outro estava nu, não diz respeito meramente à nudez física. Ok? Isso aqui diz respeito à nudez da alma, à nudez do ser. Eles se enxergam na sua corrupção. Eles se enxergam fora da glória de Deus. Eles se enxergam agora de uma maneira que eles querem se esconder um do outro. Não é meramente nudez física. Quem aqui é casado, certo? E tem aí vergonha de tirar a roupa na presença da esposa? Ninguém. Então não é uma perspectiva aqui meramente de nudez física, gente. É muito mais profundo do que isso. Aí, eles fazem a primeira ação, certo? Que fundamenta a rebelião. Que é o quê? Eles tentam resolver o que eles fizeram por conta própria. Eles não caem em si, eles não dizem assim, nossa, nós desobedecemos a Deus, nós desobedecemos a sua ordem, o seu decreto, o seu governo. A gente precisa dele, a gente precisa se aguardar. Não, eles acham que eles podem resolver a situação. E aí eles fazem essas roupas, que é a solução, ok? Humana, para lidar com as consequências da rebelião, ao invés de buscar a Deus. Veja, eu estou falando para você, é um ciclo que acontece em toda a escritura bíblica e, na verdade, em toda a nossa história. Olha essa situação toda aqui que a gente está vivendo de pandemia, do vírus e etc. Qual foi o momento que você ouviu um governante, um líder político, um cientista, um médico,
certo? Chegar na frente da televisão e falar assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, nós precisamos pedir a ajuda de Deus. A gente não se dá conta disso, irmãos, mas até nós entramos, né? Até nós fazemos cintas. Até nós que somos o povo de Deus, a igreja, fazemos cintas. Qual que é a nossa esperança? Ah, numa vacina. A hora que chegar a vacina, está tudo resolvido. Veja, me entenda bem. Bolsonaro. Eu não sou contra a vacina. Okay? Eu não sou contra a vacina. Eu acho que tem. Não é esse o ponto. Nós vamos precisar de uma vacina, é óbvio. Não sou contra a gente tomar medidas de precaução, usar álcool gel, máscara. Não é essa a minha questão. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que muitas vezes a gente faz todas essas coisas porque nós achamos que nós somos capazes de solucionar os nossos próprios problemas. Ok? As estruturas humanas, a OMS acha que ela sabe resolver isso. Então, é a mesma coisa do jardim. É a mesma narrativa do jardim. Só muda os personagens, só muda as folhas que a gente usa, mas é a mesma coisa. Rebelião. Independência. O que a rebelião gerou? A rebelião gerou independência de Deus. Foi isso que a rebelião gerou. A rebelião gerou independência de Deus. E aí, o ser humano, o texto diz que daquele dia, eles se cobrem e vão viver o dia. E aí diz assim, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher, olha só que interessante, ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Cara, que coisa, que texto poderoso. É isso que nós, seres humanos, fazemos, gente. O tempo todo. A gente procura se esconder da presença do Senhor, da presença de Deus. Lá no jardim, eles tentaram se esconder atrás das árvores. Ao longo da história, a gente tem tentado se esconder atrás da evolução, atrás da filosofia, atrás de teologias que a gente cria, atrás de argumentos. A gente cria um monte de coisas para nós fugirmos da presença do Senhor, porque agora a gente, fora da glória dele, passamos a ter medo da presença dele. Olha que coisa interessante. O que os leva a se esconderem da presença do Senhor? Eles terem ouvido os passos de Deus no jardim. O texto não diz isso claramente para a gente, mas dá para a gente subentender, a partir da narrativa do capítulo 2, e a partir do diálogo que Deus tem com eles no jardim, no capítulo 3, que isso era uma prática de Deus. Ele de alguma maneira, se tornava a presença dele no jardim uma presença perceptível. Uma presença que podia ser percebida em um momento. E a sensação que eu tenho pela conversa que ele tem com eles no jardim, por aquilo que é descrito no capítulo 2, que quando ele fazia isso, na verdade, Adão vinha ao encontro de Deus e eles tinham um tempo de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Por que eu digo isso? Porque quando ele está andando, ele chama o homem. Verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem indagando, onde é que estás? Ou seja, se ele está perguntando onde é que estás, é porque isso era uma rotina. E quando isso acontecia, o ser humano vinha e se apresentava a ele. Mas agora, alguma coisa aconteceu. Ele veio e o ser humano não está ali. Cadê ele? Está escondido. Agora, olha alguns detalhes teológicos aqui bem interessantes. Primeiro, Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Ele não é soberano? Ele não é soberano, não. Ele não é... Fugiu a palavra aqui. Onisciente, né? Ele não é onisciente.
Ele não sabe todas as coisas? Você concorda comigo que uma coisa que não dá para fazer é brincar de pique-esconde com Deus? Ele sabe. Davi, Salmo 139, se eu subo mais altos céus, lá está, se eu desço mais profundo abismo, lá estás também. Não dá para fugir dele. Ele sabe onde a gente está. Ele nos conhece como embrião ainda no ventre da minha mãe, já me conhecia. Ele nos conhece, ele sabe onde a gente está. Mas isso é muito interessante, esse é um conceito teológico em relação a Deus muito interessante, de novo, ó, que tem a ver com a perspectiva da soberania dele. Veja, Deus, na sua soberania, ele nos cria a sua imagem e sua semelhança, ele nos dá o direito de se esconder dele. Deus não chega e fala assim, Adão, eu sei que você está aí atrás da árvore, sai daí, vem aqui. Você está escondido aí. Não, você quer se esconder de Deus? Você vai se esconder de Deus. Você quer viver dizendo que Deus não existe? Você vai viver dizendo que Deus não existe. Você quer ser dirigido pela sua rebelião? Você vai ser dirigido pela sua rebelião. Mas olha só, Deus não vai deixar de vir ao jardim. Ele não vai deixar de vir ao seu encontro. Ele não vai deixar de perguntar, onde estás? Ele veio no jardim. O mesmo Deus que veio no jardim, veio em uma cruz. O mesmo Deus. O mesmo Deus que andou no jardim, andou nos caminhos empoeirados, fazendo um ser humano da Galileia, da Judéia. Morreu numa cruz, ressuscitou. O mesmo Deus que veio no jardim, o mesmo Deus que veio, encarou uma cruz, é o Deus que veio habitar em mim e em você, através da presença do Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus. O pecado não distancia Deus da gente. Nossa rebelião não distancia Deus da gente. Ela nos distancia de Deus. Não foi Deus quem deixou de vir ao jardim. Foi o ser humano que correu e se escondeu dele. É outro conceito que, dentro da nossa teologia, que nos é passado de uma forma totalmente distorcida. Deus é santo, porque Deus é santo e você é pecador, então Deus não pode se relacionar com você. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Onde é que está na Bíblia isso? A santidade de Deus não impede que ele se relacione com você. O seu pecado é que faz você correr dele. Se isso fosse assim, quando o ser humano pecou no jardim, lá no céu, Deus teria dito assim, nossa, aconteceu uma desgraça lá no jardim. O ser humano me desobedeceu, o pecado entrou, eu sou muito santo, agora eu não posso ir mais lá. Não é isso que acontece, gente. Deus é santo. A santidade dele não impede que ele venha ao nosso encontro. O nosso pecado que faz com que a gente corra da presença dele. Isaías diz assim, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele não diz que é a santidade de Deus que faz separação entre nós e ele. Ele diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, Deus vem ao jardim. E aí, quando ele convoca o ser humano apresenta-se diante dele, declarando, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Olha só, as nossas soluções, elas são viáveis enquanto nós olhamos para nós mesmos, mas quando nós contemplamos a Deus, a gente vê quão ínfimo são as soluções que a gente tem dado para nós mesmos. Tudo que o ser humano gera como solução só gera mais caos. Só traz mais caos. A rebelião trouxe o caos, ok? Como a consequência do juízo.
de Deus para o mundo criado. Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estavas nus? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem. Aí começa, ó. Aí o caos começa. Replicou o homem. Foi a mulher que me desse por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu a comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou a serpente. Agora vem o juízo. Ok? Veja. De novo, nós temos que entrar no enfoque, na esfera da soberania. Essa é a dimensão da soberania. Deus soberanamente estabeleceu regras. Ele estabeleceu leis. Ele estabeleceu os princípios do governo dele no nosso mundo. Ele não pode simplesmente, quando uma lei é quebrada, por ele ser justo, dizer, ah, não, tudo bem, vai. Eu sei que vocês fizeram isso sem querer, que não foi de propósito. Ele não pode fazer isso, porque ele é justo. Ele tem que deixar que a gente lide com as consequências da nossa rebelião. Então, é isso que ele faz. Então, por que eu estou colocando isso assim? Porque é muito importante você entender, e eu já vou chegar nisso, ok? O juízo não é a vontade de Deus. Ok? O juízo é a consequência lógica para a rebelião. É a causa lógica da rebelião. Mas não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para a humanidade, para o ser humano, para a criação dele, não é o juízo. Por que eu digo isso? Porque se fosse o juízo, tudo já tinha acabado lá no Éden mesmo. Mas olha só como a coisa se desenvolve. A partir daí, então, começa a vir o juízo. Por quê? Porque uma lei, uma regra, uma ordem dada por um soberano foi quebrada, foi desobedecida. Então, você tem que lidar com as consequências. Porque fizesse isso, és maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto ele te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher, sentenciou o Senhor. Então, aqui há uma consequência, né, um juízo aqui, que diz para a gente que um juízo que vem sobre Satanás, né, a gente sabe o que é Satanás, mas aqui no contexto imediato é sobre a serpente, mas que na verdade representa Satanás. A gente sabe disso porque Apocalipse diz para a gente que a serpente no Éden era Satanás, ok? Então, existe aqui como consequência do juízo que Satanás e os seres humanos, eles vão ser inimigos. Ok? Satanás é inimigo da humanidade. A humanidade não é amiga de Satanás, ela é escrava de Satanás. E ele diz aqui que dentro desse conflito, o filho, o descendente, ok, da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. E a serpente iria picar o seu calcanhar. Muito bem. Aí vamos ver o juízo, a consequência aqui, o juízo de Deus sobre a mulher. Para a mulher, sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Isso aqui começa a guerra dos sexos. Okay? Até então, a mulher e o homem eram parceiros. Como ela exerceu influência sobre Adão para que ele comesse do fruto, Deus diz que, a partir de agora, a mulher não ia mais se ver como uma parceira do homem, mas iria se ver como uma concorrente dele.
iria disputar com ele a influência. Mas o homem iria prevalecer contra ela. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. Então veja, o caos afetou toda a criação, porque Adão comeu do fruto, tendo ouvido a voz da mulher. Aí ele diz, a terra, a criação que deveria, até então, né, estava sujeita ao governo de Deus por intermédio do ser humano e colaborava com ele, a partir desse momento se tornaria inimiga dele. Ele diz, com sofrimentos obterás o solo do teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Até então, Eva era conhecida por Adão como a mulher. Ok? Ou, no hebraico, né, aí do capítulo 2, Adão é chamado de Ishi e Eva é chamada de Ishá, né, macho e fêmea. Ok? A palavra Ishi e Ishá são palavras de realeza, príncipe e princesa, que, de novo, são palavras que conotam a ideia do governo, a ideia do reino de Deus. Então, Deus criou príncipes e princesas. Era isso que era para o ser humano ser, príncipe e princesa do reino de Deus, governando sobre a terra. Mas isso se desfez. Então, até aqui, o que a gente tem? A gente tem uma ordem que foi dada, contra a qual houve uma rebelião, que trouxe necessariamente como consequência o juízo. Mas agora se manifesta a vontade de Deus. Olha só, por isso que eu digo para você, se a vontade de Deus fosse o juízo, ele parava aqui. E pronto, a história acabou. A gente não estaria tendo essa aula aqui. Mas por que a gente está tendo essa aula aqui? Porque dentro desse ciclo, onde existe uma ordem, uma rebelião que traz como consequência o juízo, Deus sempre responde ao juízo que é necessário com a graça dele. Então, olha o verso 21. O verso 21 é um verso extraordinário que, na maioria das vezes, a gente deixa passar batido. O texto diz assim, fez Yahvé Deus túnicas de pele, ou roupas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então, declarou Yahvé Deus, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre, nessa condição. Porque antes da queda, o ser humano comia da árvore da vida. Ok? Ele vivia a partir da árvore da vida. Vida eterna, porque ele está comendo da árvore da vida. Mas agora ele caiu e Deus não quer que ele coma da árvore para ele ter uma vida eterna nessa situação de queda. Certo? Viver assim para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez com que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu os seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, olha só, o que acontece a partir do verso 21?
O que acontece a partir do verso 21 é a resposta da graça de Deus ao juízo que necessariamente tem que vir por consequência da rebelião. Então, qual é a vontade de Deus? É o juízo? Não, é a graça. Porque se fosse o juízo, parava ali no verso 20. Esse é o ciclo que você vai ver ao longo de toda a história bíblica, e esse é o ciclo que você vê ao longo de toda a história humana. Existe uma ordem, existe uma rebelião, a rebelião traz como consequência o juízo, mas Deus sempre interfere no juízo, estendendo-nos a sua graça. E isso aqui é mostrado para a gente no texto de duas maneiras. Primeiro, através de Deus ter feito roupas de pele para Adão e Eva. Me acompanhe aqui, ó. Você aprendeu na sua escola dominical, lá na sua igreja, e você provavelmente ensina isso dessa mesma forma e está ensinando errado. Que o ser humano morreu no jardim espiritualmente, mas só morreu mais tarde fisicamente. Errado. O ser humano morreu no jardim de todas as dimensões. Houve morte física no jardim. Não foi a morte de Adão e Eva, porque animais inocentes morreram no lugar de Adão e Eva. Ô, acorda aí, meu filho. Você entende o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o Evangelho. O que está acontecendo aqui é aquilo que vai, ao longo de todo o Antigo Testamento, se manifestar continuamente. O ser humano está vivo e ele pode chegar na presença de Deus, porque um inocente está morrendo no lugar dele. Isso é um prenúncio daquilo que iria ser feito historicamente no futuro através de Jesus dando a vida dele por nós. E através da sua morte e da sua ressurreição, nós sermos vestidos pela vida de Jesus. Como Adão e Eva foram vestidos com as peles desses animais. Então, não houve morte física no jardim? Lógico que houve. O primeiro ser a matar no mundo criado foi o próprio Deus. Ele sacrificou animais inocentes para cobrir Adão e Eva com a pele desses animais. Quando Adão olhasse para Eva e quando Eva olhasse para Adão, eles saberiam que eles estavam vivos porque animais inocentes tinham morrido no lugar deles. Eles estavam cobertos pela vida desses animais que foram dados por eles. Quando você chegar em Gênesis 4, o que você vai encontrar em Gênesis 4? Você vai encontrar Abel e Caim indo na presença de Deus. Abel vai e sacrifica das crias do seu rebanho ao Senhor. Caim leva frutos da terra ao Senhor. Da onde é que Abel aprendeu que ele tinha que ir na presença de Deus levando um sacrifício? Do jardim. Aqui, Deus ensinou para Adão e Eva que agora a vida deles era vivida do empréstimo da vida de inocentes para eles. Para se manter vivo e para se chegar na presença de Deus, a fonte da vida, eles precisavam sempre se lembrar que eles estavam mortos e só estavam vivendo porque alguém estava dando a vida no lugar deles. Isso é graça. Quem tinha que morrer era Adão e Eva, quem tinha que morrer era a humanidade. Mas Deus, no lugar de exigir a vida da humanidade, ele sacrifica animais inocentes e cobre o ser humano. Agora, todas as vezes que Deus olha para Adão e Eva, ele os vê cobertos com essa pele desses animais e ele sabe que eles estão vestidos pela inocência. Paulo diz que nós somos revestidos, somos vestidos por Cristo Jesus. Todas as vezes que Deus olha para mim, todas as vezes que Deus olha para você, ele nos vê vestidos do seu Filho. Nós não somos
aceitos e recebidos por Deus, porque nós trazemos frutos da terra, frutos do suor do nosso rosto, da nossa competência, do nosso trabalho. Nós somos recebidos por Deus porque nós humildemente reconhecemos que estamos vivos, porque o Filho eterno de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, deu a vida dele por nós. E nós aceitamos isso, e quando aceitamos isso, fomos vestidos da vida de Jesus. É em nós, pela presença do seu Espírito. Graça. Graça. A vontade de Deus para nós é sua graça. A graça é a resposta de Deus ao juízo que nós merecemos. E aí, você vai ver isso no texto ainda de uma segunda forma, que é Deus tirando o ser humano do jardim. Muitas vezes, eu aprendi isso assim também na escola dominical, como castigo, Deus tirou o ser humano do jardim. Não, tirar o ser humano do jardim não é um castigo, tirar o ser humano do jardim é graça. Deus tira o ser humano do jardim para que ele não ficasse comendo da árvore da vida e ficasse nessa condição eterna de separação, de rebelião. Então ele precisa deixar de comer da árvore da vida para que ele possa, nessa condição que ele está, morrer, para não viver nela eternamente. Para que ele possa usufruir de uma outra possibilidade de eternidade. Aquela que iria vir através da redenção, do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que teria o seu calcanhar ferido por ela. Então você vê esse ciclo, conseguiram enxergar o ciclo aí? Presente. Esse ciclo, você vai ver sendo reproduzido de novo. O tempo todo ele está acontecendo assim. Veja, capítulo 4. Então Adão teve relações sexuais com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim. Preste atenção no que ela declara. Ela deu à luz Caim e declarou: com a ajuda do Senhor, eu tive um filho homem. Por que Eva diz isso? Para te ajudar, verso 2. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Quem é a figura central aqui nesse texto? Caim. Você consegue perceber? Caim. Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem, Caim. Aí teve relação de novo, teve outro filho homem. Mas agora, o que ela diz de Abel? Nada. Nada. Tive outro filho homem, Abel, irmão do Caim. Porque a pessoa principal aqui nessa história é Caim. Por que Caim é a pessoa principal nessa narrativa de Gênesis 4? Por causa de Gênesis 3,15. Caim foi o primeiro filho homem que Eva teve após a queda. Caim é quem Eva entende como o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu sei, você... Não, mas é Jesus, sim, mas Eva não sabia nada sobre Jesus. Quem sabe sobre Jesus é você. De novo, a teologia atrapalhando a gente. A gente já vai lá e lê Gênesis 3,15, é Jesus. Sim, é Jesus, mas Eva não sabe que é Jesus. Eva acha que é Caim. Você só entende a narrativa de Gênesis 4 se você conseguir compreender isso. Veja, o que Caim é? Ele é agricultor, ele é lavrador. Qual é a sentença de Deus sobre Adão, representando a humanidade? Você vai lavrar a terra. Então ele tem a profissão do pai, a profissão de Adão. Ele é lavrador. E aí o texto nos diz, então, que
Verso 3, passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Preste atenção. O texto começa dizendo que quem faz esse movimento é Caim. Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta, todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizerdes, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Veja, o que está acontecendo aqui? Como é que você entende esse texto? Você só consegue entender o que está acontecendo aqui se você entender o que eu te expliquei em Gênesis 3. Caim é percebido por Eva como o filho que ela teve para esmagar a cabeça da serpente. Qual é para livrá-los da maldição? Qual é a maldição? A maldição é: maldita seja a terra por tua causa, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Ou seja, a terra não vai mais dar frutos. Você vai ter que comer da erva do campo. Não vai ter mais fruto. Você não vai conseguir produzir mais nada. Você vai trabalhar e ela está rebelada contra o teu governo. Mas aí o que acontece? O Caim vence a terra. O Caim vence a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Eu venci a maldição. Está aqui a prova. Tem gente que diz que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele trouxe fruto estragado e tudo. Não tem nada a ver, besteira. Caim levou do que ele conseguiu produzir da terra. A questão aqui não é essa. A questão aqui, de novo, é que você tem uma ordem e você tem uma rebelião contra a ordem. E aí você tem como consequência o juízo. E você tem, de novo, como resposta ao juízo, a graça. Veja qual é a ordem. Ela não é explícita no texto, mas ela é implícita. A ordem é que deveria se chegar ao Senhor levando uma oferta de animal. Um animal inocente deveria ser sacrificado. E esse é o proceder bem. O texto diz assim: se procederes bem, não é certo que será aceito. Como é que você entende o que é proceder bem? Você tem que olhar o texto e ver quem foi aceito. Abel. Então, Abel procedeu bem. O que Abel fez? Ele trouxe um animal e sacrificou para o Senhor. Caim, por sua vez, trouxe do suor do seu rosto. E não é essa a história nossa como humanidade diante de Deus? A gente quer chegar a Deus pelo nosso caminho. A gente não quer chegar a Deus pelo caminho que Ele estabeleceu. As pessoas acham um absurdo, mas se eu sou uma pessoa boa, mas se eu fiz o bem, mas se eu nunca fiz o mal para ninguém, se eu fiz caridade, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz aquilo, por que Deus vai me rejeitar?
porque você pode ter feito o melhor. Se você fez o melhor fora daquilo que é a ordem de Deus, você é um rebelde. Você se rebelou contra ele. O que Deus está buscando da gente não é o nosso melhor. O que Deus está buscando da gente é a nossa obediência. É fazer as coisas do jeito que ele disse que é para ser feito. Então não adianta a gente apresentar para ele o melhor que a gente pode fazer, se o melhor que a gente pode fazer for fora do caminho que foi determinado por ele. É isso que está acontecendo aqui. Caim é rejeitado e Abel é aceito, não porque Caim traz algo mal e Abel traz algo bom. Se você for lá em 1 João vai dizer que Caim foi rejeitado por ter feito o mal. Abel foi aceito por ter sido justo. Não diz o texto que Abel foi aceito porque ele fez o bem. Ele foi aceito porque ele fez o que era justo. O que é justo? O que é justo é você agir de conformidade com aquilo que Deus disse para ser feito. É isso que é o justo. Pastor, Oi. Eduardo aqui, o aluno. Eu não entendi o que é que Deus disse para que Abel oferecesse o sacrifício. Qual foi a ordem do Senhor? Eu não entendi essa relação. A ordem é implícita, é em você entender o que está acontecendo em Gênesis 3:21. Você não tem uma ordem explícita aí, você tem uma ordem implícita, uma ideia implícita. O que aconteceu em 3:21? O que aconteceu em 3:21 foi que Deus sacrificou animais e vestiu Adão e Eva. Quando chega em Gênesis 4, você vai ver Abel fazendo o quê? Levando um animal para sacrificar a Deus. Ele é aceito. Caim não é aceito. A partir daí, tudo que a gente sempre vê é as pessoas chegando a Deus através do sacrifício de um animal. Da onde saiu isso? Não foi da lei. A lei foi lá na frente. A lei foi só a sistematização do sacrifício. O sacrifício não foi instaurado por Moisés lá em Levítico. Já acontecia. Da onde veio isso? Isso veio do jardim. Entendeu? Entendi, pastor. Isso vem do jardim. O que aconteceu lá com Adão e Eva é aquilo que precisa continuar sendo replicado. Isso é subentendido no texto. Por quê? Porque Deus aceita o que foi feito por Abel, mas rejeita o que foi feito por Caim. Então, se você olhar isso dentro do contexto, essa é a conclusão que você vai chegar. O texto que eu estou falando para vocês de 1 João, capítulo 1 João 3, diz assim, 3:12. Então, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Veja, são detalhes, gente, nas escrituras que não são por acaso, ok? Não é por acaso essas coisas. Vocês têm que prestar atenção nessas coisas. Qual é a lógica aqui? Qual que seria o mais lógico aqui nesse texto? Não seria dizer porque suas obras eram más e de seu irmão eram boas? O contrário de mal não é bom? Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que as obras de Abel eram justas. Por que eram justas? Eram justas porque estavam sendo feitas de acordo com aquilo que Deus disse que deveria ser feito. E aí, de novo, olha só. No texto aqui, onde você tem a ordem? No texto de Gênesis 4. Aqui, o que eu coloquei aqui, por enquanto, foi só o contexto, ok? A rebelião aqui está fundamentada no que Deus, na ordem que Deus dá para Caim, no verso 7.
Veja, Deus não disse para Caim que ele não aceitaria o sacrifício que Caim fizesse a ele. Ele disse para Caim que ele aceitaria o sacrifício se ele fosse feito da maneira correta. Se procederes bem. De novo, o que é proceder bem? Para você entender o proceder bem, no texto você tem que olhar quem foi recebido. Uai, quem foi recebido foi Abel. Então, o que é proceder bem? Proceder bem é fazer como Abel. O que Abel fez? Ele sacrificou a vida de um inocente, de um animal. Isso é proceder bem. Ok? É proceder com justiça. Então, verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, o que Deus está dizendo para Caim é, se você voltar aqui e fizer do jeito que Abel fez, que é o jeito que eu ensinei seus pais lá no jardim, você vai ser recebido. Está tudo certo. Por que você está bravo? Não precisa ficar bravo. Está tudo certo. Entretanto, se assim não fizeres, ou seja, se você não quiser fazer isso, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Então, essa é a ordem. Faça do jeito que eu disse para ser feito. Se você não quiser fazer, saiba que o pecado está à porta e a ti deseja destruir. A ti cumpre vencê-lo. Professor Judas, versículo 10, fala também, estes são iguais a Caim, seguiram o mesmo caminho de Caim. E o contexto ali mostra a insubmissão, né? Uhum. Pois é, rebelião. Exatamente. Aí, vamos para o verso 8. Contudo, propôs Caim ao seu irmão Abel. Saiamos e vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e ele fez o quê? E o matou. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Caim está dizendo assim, o que o senhor quer é um sacrifício? Então tá bom. Para eu ser aceito pelo Senhor, o que o Senhor quer é um sacrifício? Então tá bom. E aí, sacrificou Abel. Ele está afrontando Deus. Rebelião. Então o Senhor inquiriu Caim, onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim, não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor, que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Preste atenção em todo o contexto, gente. A terra se fez maldita por causa de Adão. Caim venceu a terra. Agora a terra se coloca contra Caim. O sacrifício do teu irmão está clamando da terra a mim. De novo, o que vem? Juízo. Maldição. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não fornecerá mais da sua força. Serás fugitivo, errante pelo mundo. Nada pior para um agricultor, para um lavrador, do que ele não ter terra. Caim se transformou num sem terra. Esse é o juízo. Agora, olha só, o que vem a partir daqui é a resposta de Deus para o juízo. Vai ser graça.
ok? Que, de novo, é coisa que a gente aprende de uma maneira totalmente distorcida nas nossas igrejas. Quantos de vocês não aprenderam e não ouviram que a marca de Deus em Caim era um castigo? A marca de Deus em Caim não é juízo, a marca de Deus em Caim é graça. É graça. É para proteger Caim. Apelou Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Detalhe interessante, até esse momento na história bíblica, mesmo após a queda e mesmo após Deus ter tirado o homem do jardim, Deus não deixou de vir ao encontro do ser humano. Vocês perceberam? Deus baniu o homem do jardim, mas não baniu a sua presença do homem. Deus continua vindo ao encontro do homem, continua se mostrando, em algum momento ele se manifesta para os homens, como ele fazia no jardim. Mas agora fora do jardim, a partir desse momento surge uma geração da humanidade que não vê mais a face do Senhor, não tem mais a percepção da presença manifesta de Deus. Contudo, o Senhor lhe asseverou, não acontecerá assim. Olha só, graça. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Está vendo? O sinal que Deus coloca em Caim é graça. É para poupar a vida dele, para preservar a vida dele, guardar a vida dele. Assim como banir do jardim era graça, para que eles não vivessem nessa condição, a humanidade não vivesse nessa condição de separação de Deus de forma eterna. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. É interessante que na geografia bíblica, leste sempre tem a ver com a ideia de você estar se distanciando de Deus, indo para longe da presença de Deus. E aí o texto diz que Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou, deu à luz Enoque. Depois que ela deu à luz Enoque, Caim fundou uma cidade igual deu o nome do seu filho Enoque. E aí vai descrever aqui a descendência de Caim, que vai mostrar para a gente de novo que é uma descendência que agora não tem a percepção da presença de Deus, e por não ter a percepção da presença de Deus, embora cumpra o mandato cultural, é uma descendência que cria arte, que cria o ferro, né, e etc. Também é uma descendência que é marcada pela maldade, pela violência crescente, que vai ser expresso aí principalmente através de Lameque, né, da história de Lameque, mostrando como o caos ele vai aumentando. Em contrapartida, então essa geração de Caim é uma geração que expressa a rebelião, mas em resposta a essa geração, você vai ter, então, o fim do capítulo 4, de novo, com a graça de Deus se manifestando através do nascimento de Sete. Né? Diz assim, novamente, Adão teve relações sexuais com a sua esposa, ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, e exclamando. Agora veja como Eva mudou a percepção dela de quem é Caim, né? Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Agora o nome de Yahvé precisa começar a ser proclamado. Por quê? Porque você começa a ter uma geração onde Yahvé não se manifesta mais para as pessoas do jeito que ele se manifestava até lá no jardim e até Caim. Agora, você precisa saber, conhecer quem Deus é, através de alguém proclamando e falando dele para você. Então, você vai ver toda essa consequência, esse ciclo que eu mostrei aqui para você, se repetindo, ok?
Você vai ver isso acontecendo no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. Né? Sempre uma ordem, a rebelião, que traz como consequência o juízo, e a graça de Deus que vem em resposta a essa rebelião. E aí? Bom demais. Grande é esse mistério. Alguém colocou aqui uma pergunta. Alguns estudiosos dividem a vontade de Deus em vontade decretativa e vontade preceptiva. Outros incluem a vontade permissiva de Deus. Segundo eles, a vontade decretativa se refere a insondáveis decretos de Deus. Nós só sabemos dos decretos de Deus quando eles acontecem. Essa é uma vontade que não devemos procurar, pois Deus não nos revelará. A vontade preceptiva é sobre seus preceitos. Essa é a vontade que devemos procurar, está revelada nas Escrituras. É correto, segundo a sua visão, fazer essa distinção da vontade de Deus? Sim, tem duas palavras, na verdade, nas Escrituras, né, para vontade de Deus. Uma tem a ver com essa percepção, né, clara, Telos. As palavras são duas palavras gregas, né, no Novo Testamento, ok? É telema é vontade responsiva, e bulema, que é vontade imutável. A bulema é essa vontade que de Deus que está relacionada aos decretos eternos dele. Então, esse bulema, essa vontade que tem a ver com decretos de Deus, essa vontade, ela é imutável, ela é inalterada, ok? Então, é a vontade manifesta, por exemplo, lá nos profetas, falando sobre a vinda de Jesus, né? Essa geral de Deus que ele conduz. E telema tem a ver com você responder à vontade de Deus. É uma vontade que Deus estabelece, mas para ela acontecer, você precisa ter uma interação com ela. É dentro desse telema que vem, por exemplo, a perspectiva da oração, né, da gente orar, e a Bíblia fala, toda vez que a Bíblia fala que a gente ora e Deus muda a decisão dele, Deus muda a vontade dele, essa vontade tem a ver com esse telema, que dentro da perspectiva da soberania de Deus inclui justamente isso que eu estou falando, que não tem a ver com ele decretar que todas as coisas tenham que acontecer exatamente da maneira que estão acontecendo. Tem a ver com o governo dele dizer, olha, algumas coisas, e isso é a soberania dele, dentro da soberania dele, ele decidiu que algumas coisas ele pode fazer de um jeito ou de outra maneira, dependendo da nossa interação com ele, dependendo de como a gente responde à vontade dele. Esse telema, essa expressão é a que aparece em Romanos 12, por exemplo, quando Paulo fala assim, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade de Deus aí é telema, não é bulema. Okay? Então, tem essa vontade que tem a ver, por exemplo, Deus decretou que essa era má, ela vai acabar com a segunda vinda de Jesus. Não importa o que a gente faça. Isso vai ser assim. Vai ser assim. As pessoas, Deus decretou que o caminho da redenção é através do sacrifício do seu filho. É assim. Não, mas não importa. É o que eu falei, não importa o que você faça. Isso tem a ver com a soberania dele. Okay? Isso tem a ver com a soberania dele. Do exercício dele de rei, de autoridade. É um decreto dele, nessa perspectiva. Okay? Agora, existe essa vontade dele que tem a ver com a interação da gente com aquilo que ele está realizando na história, com aquilo que ele está fazendo. Que também é vontade dele.
eu vou destruir Nínive. Ok? Só que o povo se arrepende e Deus muda de decisão. Fala, não vou mais destruir. Então Deus estava mentindo quando ele falou que iria destruir Nínive? Não, ele não estava mentindo. É que é uma vontade que pode ser alterada. Porque é uma vontade que tem a ver com uma interação da nossa parte em relação a ela. Ok? Beleza, gente? Mais dúvidas a gente tira na quarta que vem. Tá bom? Obrigado, doutor. Obrigado. Beleza, professor. Obrigado. Viu? Reverendo. Até mais, pessoal.